dos Reis Santos. Ai, tem Senhora Santos, Sara, Senhora Santos, Andréia, né, Sarinha? Vamos dividir essa bênção. Graça e paz, queridos. Como diz o meu filho Rafael Santos, tudo bem com vocês? Essa perguntinha, eu não sei se é para fazer um assim mesmo com vocês ou se é para dar uma relaxada assim. Tudo bem com a gente também, né, Rafa? Tudo bem. Amém? Deus fala nesse lugar, né? Você vai subindo ali as escadinhas ou passando pela rampa e ele já começa. Eu já preparei algo para você. Eu vou começar a falar através dos irmãos, através das canções, através da palavra, do testemunho. E estamos aqui para ouvir mais um pouquinho do que ele tem para nós. Já oramos muito até aqui, mas feche seus olhos mais uma vez. Pai, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus bom, um Deus maravilhoso que tem feito maravilhas e foi declarado aqui realmente, Deus, que o Senhor pode tomar o teu lugar. Toma o teu lugar e reina sobre nós, reina sobre a minha vida, conduza essa ministração de acordo com a tua vontade, reina no coração dos meus irmãos que têm vindo a esse lugar em busca de realmente declarar ao Senhor que querem viver a tua proposta, que querem o teu governo, que querem o Senhor. Mesmo que tenhamos adversidades, mesmo que tenhamos resistência, lutas, nós dizemos que vamos prevalecer, nós queremos o Senhor, nós amamos o Senhor e a tua palavra, nós amamos a tua igreja, nós amamos, Deus, aquilo que Jesus fez para nos salvar, para nos libertar, nós somos gratos a ti e sabemos que o Senhor tem liberdade nesse lugar. Então, fala conosco, nós precisamos de ti. A tua palavra nos conduz, a tua palavra nos alinha ao propósito do Senhor e é isso que nós queremos, Pai, ouvir mais uma vez as tuas direções em nome de Jesus. Amém. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Vou chegar para frente para eu sair da frente. Nós temos aprendido a dar um título para a palavra, né? Isso é bom. Uma resposta para Deus. Esse é o tema dessa noite. Interessante que é algo que a gente já sabe que tem que ser feito, mas de uns tempos para cá, e para mim particularmente é recente, poucos meses, eu tenho ouvido muito sobre isso. Dê uma resposta para Deus. Semana retrasada, eu acho, no momento de oração, a Denilson veio aqui ministrar e ele usou esse termo, que resposta você vai dar para Deus, né? O livro que eu já falei que eu tenho lido, de um devocional, dá essa ênfase, orienta a gente a fazer uma meditação, a ler um texto e no dia seguinte dar uma resposta para Deus. E interessante que as coisas que aconteceram aqui também nessa noite trazem essa confirmação. Fazemos pedidos, entregamos, oramos, queremos que Deus nos dê uma resposta. Muitas vezes. Somos apressados de que essa resposta chegue até nós. Mas tem que acontecer uma mão dupla aí. Deus também está esperando respostas minhas, suas, para esse tempo. De algo que eu e você já sabemos e chata a palavra, né? Mas sabe quando a pessoa te pergunta uma coisa, você deixou no vácuo? Você está esperando aí? Cadê? Uma ação, uma atitude. Nós temos, às vezes, feito isso com o Senhor. Quando queremos algo dele, a gente tem pressa. Quando ele pede algo de nós, a gente dá sequência nos nossos planos, nos nossos propósitos, e esquecemos que temos que dar uma resposta. E hoje, de uma forma diferente, eu quero ir lendo o texto, dando umas pausas com você, para que eu consiga passar o raciocínio de tudo que Deus me falou nesses dias, né, gerando essa palavra. Eu costumo dizer que ministrar a palavra para mim é gerar realmente
um filho, gerar e agora vai nascer. E é um desafio. Mas o Senhor sabe o que cada um aqui precisa. A Raquel perguntou se tinha visitante e eu também não vi. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Ou segunda? Eu acho que só tem a turma da casa. Deus tem um propósito em todas as coisas. Isso é raro aqui na comunidade, né? É muito raro. Mas eu vou falar da mesma forma se tivesse ou não um convidado aqui, porque eu sei que é algo que Deus quer trazer para a gente. Então vamos a essa leitura. Atos 10. Talvez seja conhecida para você, mas a gente vai descobrir o que tem para essa noite na nossa vida. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, tipo 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. A gente vê aqui uma cena específica, bem parecida com o sonho da Giovana. Você vai fazer assim, 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 dessa e dessa forma. Às vezes é um sonho, às vezes é um êxtase mesmo, uma visão. Às vezes uma palavra profética chega, né, para você: olha, o Senhor está dizendo, faça dessa e dessa forma que vai dar certo. Quantas vezes as pessoas procuram, a minha, Simone, a Denilson, Daniel, termina o culto e vem, precisando de uma orientação, de um conselho, e às vezes a gente já tem uma experiência com uma outra situação e orienta: olha, meu amado, se você fizer isso, isso e isso, dessa forma, vai dar certo. Senhor, eu estou sentindo que o Senhor tem uma direção para a sua vida, na compra da casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Faça assim, assim, assim. Não é? Cornélio recebeu aquela instrução. Ele não era uma pessoa que estava congregando, que estava determinado como os apóstolos. Mas ele era um homem temente a Deus, que buscava a Deus, que fazia orações. E as orações dele tinham sido ouvidas. Ele teve uma resposta de Deus. Interessante que, vamos dar continuidade aqui até o 16. Aí vem agora Pedro também tendo uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixo à terra pelas 4 pontas, era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum. A primeira resposta dele nesse caso aqui foi: eu? De jeito nenhum. Era lá na visão ainda, né? Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E aí a segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Queridos, Deus está sempre no controle de tudo, né? Você vê que a coisa aconteceu meio que simultânea. Naquela época não tinha Uber, avião, trem, carro. Aconteceu lá, aqueles homens tinham que chegar até a casa de Pedro para
fazer o que o anjo mandou fazer. Havia uma direção específica. E aí, no dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho, Deus estava ali falando com Pedro. E eu estava pensando numa coisa que eu experimentei essa semana com a Denilson. Nós viemos essa semana para cá na quarta-feira, mudamos a questão da terça-feira. E aí a gente tocou no assunto da nossa casa que estava para alugar. E glória a Deus, foi liberado. Eu falei para ele que algumas pessoas, talvez não estavam gostando do local, porque tinham coisas lá para consertar, que o banheiro não estava bom. Eu morei lá 11 anos com o banheiro daquele jeito. Foi tudo tranquilo. Tem seus desafios? Tem, mas era a nossa casa, né? E aí, eu falei, nota, tá difícil, pode ser por isso, quem sabe a gente mexe. Ele falou de uma forma tão clara, tão específica assim. Amor, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Para Deus, não existe um problema se, não vai acontecer por causa disso, não vai acontecer por causa daquilo. Se Deus quiser que a gente alugue a casa com o banheiro do jeito que está, nós vamos alugar. Se Deus não quiser, o banheiro pode ser lindo e perfeito, que nós não vamos alugar. Bem assim, 90% com essas palavras. Quer acrescentar alguma coisa? E aí veio como uma tufa, Andréia, alinha mais a sua confiança, a sua dependência, descansa no Senhor. E nós estávamos a caminho para mostrar a casa 9 horas da manhã. O coraçãozinho fica apertado, você gera expectativa, mas você pensa no negativo. Falei, Deus, move, faz a tua vontade, a gente está precisando muito resolver isso. E a Isabel, acho que não está aqui, obrigado, né? Isabel indicou a pessoa e a gente conseguiu. Mas o que me impactou nessa ida nossa, de Bom Jardim até o bairro Diamante, para resolver uma situação, e no caminho, indo para lá, a gente falar desse detalhe. E quando chegamos lá, a pessoa já estava nos aguardando. Nós chegamos, faltava 2 minutos. Eu falei, parabéns para mim, né, amor? 2 minutos para as 9. Descemos e mostramos. Já de cara, vamos fazer o contrato, gostei, fechou, vamos mudar, beleza. Uma vitória. Subimos, eu vi um vizinho que nós já conhecíamos, que tinha muito tempo que a gente não via, e passou um carro de uma pessoa que o Denilson precisava conversar. Queridos, tudo assim, sobe a escada, uma resposta de bênção lá, alguém desce de carro, é a pessoa que você precisa conversar para resolver um problema. O Adenilson conversou, eu olhei para o lado e falei, enquanto ele conversa, deixa eu cumprimentar o vizinho. E com o vizinho também resolvi uma outra coisa para o meu sogro, que precisava de um contato. Até aí tudo bem, né? Onde é que está o mistério? Onde é que a André quer chegar? Saímos de lá, descemos a rua do morro lá do bairro. O Adenilson, quantas horas? A gente percebeu que foi rápido, mas tipo assim, tinha que estar aqui para outro compromisso, né? Já tudo cronometrado. E aí eu falei, deve ser 9h20. Quem me conhece sabe que eu sou meio sem noção, né? Tudo isso que eu contei para vocês, 9h20? Aí ele ainda riu, falei, 9h20, falei 9h20 ou 9h30, alguma coisa assim. Mas tinha acontecido tanta coisa entre desce, mostra, conversa, resolve. Conversei com a Amanda, acrescenta aí, minha sobrinha. Estava arrumando portão, bati um papo com ela. Tudo isso. Aí resolvi conferir. Era 9h23. Aí ele assustou. Como assim? Eu cismei que o celular estava com a hora errada, gente. Falei, esse celular travou. Como é que em 23 minutos, eu que vivo na correria com cada minutos e segundos para tentar aproveitá-los, tinha acontecido muita coisa em 23 minutos, e dentre elas um milagre da liberação do aluguel. A gente serve um Deus que, quando Ele quer, é o de repente da canção. É o Deus que faz, é o Deus que controla. O fulano, você vai sair de casa agora, porque o Adenilson vai estar lá esperando por você. A gente não sabia. Ô, Cicrano, sobe lá, porque você precisa do contato para passar para o seu Nilson. Eu não estou falando de uma mística, querido, de uma coisa que você fala assim, tudo é Deus. Não, é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós estamos lendo aqui nessa palavra, que deu uma direção para Cornélio, que deu uma direção para Pedro, e que tinha um propósito nisso tudo.
Ele não faz as coisas por acaso. Nem as lutas que eu e você estamos enfrentando, elas não são por acaso. Enquanto você está nessa luta, nessa peleja, você está sendo adestrado. Você está sendo preparado para algo maior, para algo que tem a ver com o plano dele. E o que me chamou a atenção no texto é ver que para Deus dar a resposta a Cornélio, ele precisou de Pedro. Pedro foi um instrumento para responder. Às vezes nós queremos ouvir a voz que vem do alto e em bom som de que ele está falando. O que fluiu aqui no louvor? Algo que talvez eu faria no final, não preciso nem fazer mais, ou se o Espírito Santo mandar, a gente faz de novo. Priscila direcionou, falando, há um rio em você, e agora você vai ministrar e vai liberar. Não é verdade? Então, um Deus que conduz, que controla, que tem todo o poder, e que reina nesse lugar, e que reina nas nossas vidas, e que quer nos ensinar a viver isso aqui. Atos é um livro em que os apóstolos, os discípulos de Jesus, mostram na prática o que eles tinham aprendido e ouvido do mestre. Por isso que tem aí bandas e pessoas e comentários sobre o Atos 29. Para a gente, vamos continuar? Indo, pregando, vivendo, anunciando aquilo que já foi dito que nós devemos fazer. Para a gente dar uma resposta para Deus. E eu queria que nessa noite, o Senhor liberasse os nossos olhos. Tem um versículo no Salmo 119 que fala, desvenda os meus olhos, Senhor. Vamos ler para a gente falar junto? Salmo 119, 18. Salmo 119, verso 18. Todos acharam? Quem não achou, está de olho na tela, Fica fácil. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Repita comigo. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei é isso aqui, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, já está determinado para nós. Só que muitas vezes nossos olhos estão tapados, fechados, cobertos, enganados. E aí eu falo, eu mostro, eu converso, eu compartilho, o outro vem, te mostra e você não enxerga. É fácil você falar de pessoas que estão nas trevas, você fala assim, não, fulano está cego. Você se compara e fala, nossa, mas ciclano, e aponta, mas muitas vezes eu e você estamos com os olhos vendados, e o salmista clama, desvenda os meus olhos, eu quero contemplar as maravilhas da tua lei. Eu gostaria muito que você compreendesse essa palavra dessa noite, para que você dê uma resposta para Deus. Enquanto eu vou ministrar, com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração, sobre respostas que Ele está aguardando há muito tempo, que você precisa dar para Ele. Vamos continuar um pouquinho? No verso 23, eu li só até o 16. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. O texto é muito lindo, Eu vou contemplando a história, vamos comigo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Gente, era simultâneo o negócio. Estava acontecendo... Ele estava terminando de compreender. Eles estão lá fora te procurando. E aí vem uma ordem. Levanta-te. Levanta-te, pois. Desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei.
Oxe, nada duvidando, gente. Eu apresentei 3 pedidos do meu milagre, mas será que Deus vai fazer? Ele fez do fulano, mas para mim, né, tudo é mais difícil. Duvida não. Quando alguém testemunhar, se encha de esperança, de expectativa de que a sua bênção também está chegando. Observe os detalhes. Deus está trabalhando uma série de coisas na vida da Giovana. O milagre faz parte do projeto. O que Deus está fazendo agora tem algo por trás que talvez nós não saibamos e não vamos compreender. Talvez nem ela mesma entenda os motivos de ser agora, mas ela não está lá por acaso. O seu pode estar demorando, porque enquanto isso, tem coisas para serem trabalhadas em você que, se chegar antes, fica incompleto. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Somos, né, pessoas em obra, como a gente ministrou agora há pouco no curso, de membros, declarando que nós estamos sendo trabalhados nesse processo de aceitar o governo de Deus. Nós estamos diante de uma sociedade que quer que você cresça e apareça, que você se destaque, que você, né, cada vez tem que ter mais, comprar mais, fazer mais, viajar mais, tudo é para mais. E o Senhor está te dizendo, desce. Até nisso eu achei interessante. Na hora da oração, Pedro tinha que subir. Agora ele tem que voltar e desce, Pedro. Vai lá. Chega lá, vai ver o que Deus tem para você. Querido, cuidado. É por isso que esse versículo é importante. Peça a Deus, desvenda os meus olhos, Senhor. Porque talvez você vai ser ensinado e vai receber coisas que não são verdades para a sua vida. Está ficando muito claro diante de nós, palavras, ministrações. Mas nós temos um inimigo. Você tem um coraçãozinho que se chama, né, que a Bíblia, quando fala da parábola do semeador, fala que a terra é o meu coração, é o seu coração. Algumas sementes lançadas ficam no caminho. Você chega ali, o que o pastor ministrou? Nossa, deu um branco aqui, a gente está meio esquecido esses dias, né? Aí segunda-feira você está na luta e podia lembrar da oração que você recebeu à noite, você já vai para a guerra e esquece que estava no culto no domingo à noite. Que levantou a mão, que adorou, que tem um rio fluindo na sua vida e amanhã já está tudo difícil. Então, todos os dias nós estamos sendo desafiados. Por quê? Recentemente eu até falei sobre isso, eu falei, é estranho, né? Parece que fica repetindo. Mas você quer comer comida de semana passada? Você quer comer pão duro que está lá escondido, lá dentro do armário? Você está querendo? Tem comida fresca, tem palavra nova, tem pão novo. O que você fez com a da semana passada? Você recebeu, remoeu, separou os nutrientes e pôs alguma coisa em prática? Deu uma resposta para Deus? Ou simplesmente guardou ou esqueceu? Então, é por isso que tem tanta correção aqui. Deus quer nos alinhar, Ele nos ama. Deus me deu a oportunidade, semana passada, de estar na conferência com a Nívia, com o Douglas, Ademar Campos. Tinha muito tempo que eu não participava de eventos assim. Queridos, talvez seja por isso que não tem um visitante aqui, mas está gravando, sem problema. O coração da gente chega a doer, de ver que existe uma igreja no Brasil, principalmente em toda a terra, clamando para sentir isso aqui. Pessoas que saem de um estado para o outro, porque falam assim, eu não posso ficar sem beber dessa água aqui não. Tem rio ali? É ali que eu vou. O que você está fazendo com tanta água que você está bebendo? O que você está fazendo com tanto pão vivo que você tem recebido de Deus? Porque nós vamos prestar contas. Quando a gente fala, nós vamos prestar contas diante de Deus, nós vamos prestar contas também daquilo que Ele está requerendo de nós. De alimentos que recebemos, enquanto tem gente morrendo de fome espiritual. E eu e você temos ficado de boca fechada. Por medo, por insegurança. Porque minha vida ainda, né, eu não estou certinho. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas para Deus, orava a Deus.
E ele estava ainda buscando, tem algo que eu preciso. Eu preciso. E aí vamos ver como que o propósito dessa visão, onde é que vai chegar? Eu parei no 28, isso? 21? Minha Bíblia está tão riscada que eu vou fluindo aí. Então, parei no 21. Segue. Pedro, pois, olha a resposta chegando. Convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se, partiu com eles. E também alguns irmãos dos que haviam em Jope foram em sua companhia. Então, lá se vai Pedro para a sua missão. Ele vai fazer o que Deus mandou. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Será que tem gente esperando por mim e por você? Que falou semana passada, a gente ainda não foi? Ou está falando agora e você está pensando, ai, mas amanhã, Senhor, amanhã eu estou ocupado, porque... Não, não é amanhã não, é hoje mesmo. Hoje eu quero que você ainda resolva essa questão. Hoje eu quero que você responda essa situação. E aí ele estava então aguardando, esperando por eles e reuniu os parentes e os amigos íntimos. Ele gerou tanta expectativa de que ia ser bom que ele ainda chamou os amigos. Sabe aquela célula quando você fala, não, hoje vai ter célula na minha casa, aí você chama os vizinhos, aí você chama os parentes. Me veio a lembrança aqui da Marina ministrando no Encontro de Mulheres, que interessante. Aceitou o convite, deu uma resposta, sim, Senhor, eu vou. E veio filho, veio mãe, veio irmã, veio cunhada, veio os amigos, veio gente da escola. Eles vieram. E eu lembro da Meire, acabei escutando, tinha a Meire chegando perto dela. Marina, eu tinha um compromisso. Eu acho que eu deixei de estar com Samuel, ou ir para lá com Samuel, porque há uma expectativa, eu quero ver o que Deus tem de você para a gente. Deus, eu quero receber. Foi uma frase tipo isso, né, Marina? Eu quero receber do que você tem. Olha que expectativa que foi gerada de uma palavra que estava sobre ela. As pessoas estão olhando para você, estão vendo glória de Deus, estão vendo, opa, testemunha, essa mulher mudou, essa aqui está diferente, aquele ali está só prosperando, oh, bênção. Como é que esse cara tem? Ele tem Jesus no coração, ele obedeceu, ele entregou, ele renunciou, ele disse sim, ele serve, ele se rende. E aí as pessoas começam a olhar, o que tem nesse cara? E os jovens estão de olho, e ele está sendo resposta. E talvez Deus ainda queira um outro nível. E só ele sabe que resposta que ele tem que dar para Deus. Ô, gente, dizem que eu sou profeta e eu não sabia. Recebe, né? Amém. Amém. Jesus. É desse jeito, meu amigo. Me ajuda aí, onde é que eu estou? 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Ah, não, já falei, os amigos íntimos, agora 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe aos pés, o adorou. Olha que trem esquisito que aconteceu. Cornélio olhou para Pedro e falou, ai, esse é o homem que vai me trazer resposta, esse é o homem de Deus, e ajoelhou e começou a adorar. E aí Pedro falou assim, opa. Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Parar aqui, 26. Eu também sou homem, ou seja, eu também sou pecador, eu também sou falho, eu sou humano. Me adora não, eu estou aqui, eu represento outra pessoa. Eu sou um sacerdote, né? Ele não entrou em detalhes, mas opa, eu sou homem. Isso me fez lembrar, e você também vai lembrar, de quando a Bíblia fala sobre Elias, né? Tiago 5,17. Vamos lá. 5,17. Amém? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O que ele fez? Orou.
Quem aqui ora? Você ora na terça, você ora no domingo, você ora na célula, você ora na sua casa, você ora no trabalho, você ora... Está orando. E o Senhor, você crê que Ele está recebendo sua oração, não crê? É igual a de Cornélio. E uma hora Ele vai te responder. Mas é interessante observar, porque a gente olha para Pedro, para Paulo, para os homens da Bíblia, e eles fizeram, e Deus está chamando Daniel, Bia, Daniela, Raquel, Rafael, Claudinho. Ele está dizendo, você também pode. Você também pode anunciar, você também pode pregar, você também pode orar, você pode crer que impõe as mãos e os enfermos vão ser curados, porque o que está escrito aqui é para se cumprir. Só que a igreja ultimamente está tão gostoso, gente, é muito bom a gente receber, é muito bom zona de conforto, é muito bom cantar, adorar, servir, viver nesse ambiente de comunhão, é uma delícia. Mas isso tudo tem propósito, isso é para ser anunciado, isso é para ser compartilhado, isso é para a gente acrescentar e trazer aqueles que estão com fome, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sem saída, aqueles que estão clamando, aqueles que estão em casa desesperados e indignados com a religiosidade vazia, com as igrejas que não têm resposta, com pessoas que não têm vida para ministrar. E você vai querer ficar igual? Ou você vai querer fazer diferença? Você vai querer ser mais um? Ou você vai querer ser como Pedro se posicionou, como Paulo se posicionou, como muitos homens de Deus se posicionaram? E aqui nesse lugar também, Deus tem levantado homens e mulheres valentes. A gente traz palavras assim porque o Espírito Santo está nos movendo para isso. Mas não quer dizer que os nossos olhos não estejam enxergando a força de Deus em você. É notório que tem vida, que tem compromisso, que tem renúncia, que tem dores, que tem lágrimas. E o Senhor está recolhendo também as suas lágrimas, as minhas. Mas nós não podemos nos calar. O texto ainda vai continuar também, porque eles falam sobre isso, né? E pensar nisso aqui, de que Elias fez aquela oração e aconteceu. E logo depois ele passou 3 anos e, 6 meses. E aí depois ele orou e choveu. Ou seja, tem uma chave. Vamos orar. Mas essa oração, ela não é simplesmente da boca para fora. Ela não pode ser uma ladainha. Ela não pode ser uma decoreba. Porque senão você vai estar fazendo como muitos outros fazem. Ela tem que ser real, ela tem que ser viva, ela tem que ser sincera, sem dúvida, né? Com fé, com expectativa de que Deus vai fazer. Queridos, olha que confirmação. O Juninho falou assim, nós servimos um Deus, e falou de Gênesis, que cria. Ele fala, haja. Aí ele criou uma vaga para Giovana. Denilson já testemunhou da vaga da Viviane na GE. Rafael, bênçãos na empresa que Deus fez, né? Ninguém nunca tinha feito a venda naquele nível que Deus orientou a Denilson para falar, você vai vender tanto. E ele, papai. Tipo assim, né? Eu assustei, o Rafa assustou, mas quem foi que falou? Deus. O Deus de Elias é o Deus da Denilson, o Deus da Denilson é o Deus da Andréia, o Deus da Andréia é o Deus da Lu. É o nosso Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que está te respondendo do jeito dele. Sabe aquela respostazinha assim? Você fala, papai, me dá? Não. Mas por quê? Por que não? Ai. Quem gosta dessa? Nossa, Deus. Essa não estava ali também no plano, não. Não, por que não? Ele é soberano. Ele é Deus. Ele pode. Se ele fala, acontece. Se ele não quer, não acontece. Com banheiro novo ou com banheiro feio. Aluga a casa por causa de banheiro? A casa tem 3 quartos, né? Grandes. Abre a janela e vê lá os movimentos da via do minério. Uai. Valdeni, quando... Olha o que eu lembrei, gente.
A visão, cada um gosta de um. Valdemir, quando começaram os ônibus, que a Via do Minério, há muitos anos atrás, quando falava, vamos construir a Via do Minério, é para passar caminhão, é para melhorar o trânsito, é para passar para as mineradoras e tal, a ingênua aqui acreditou que ia ficar passando caminhão lá embaixo. Aí, de repente, nasce estação de ônibus, estação Diamante. E a gente morava lá no alto, aí o Val olhava, um amarelinho, outro amarelinho. Ele ficava admirando, que tanto de ônibus. Acho que ele pensa igual a criança brincando de ônibus, esses carrinhos. Né? Algo que para ele chamava atenção. A minha amiga que contou que vendeu o apartamento aqui, em Santa Helena, a pessoa apaixonou quando abriu a janela, apartamento desse tamanho, outro milagre, né? Não dá para contar aqui agora. Ela foi para um apartamento no Barreiro, que de lá dá para ver o Cristo do Milionários. Mas o dela, aqui do bairro Santa Helena, também a vista bonita, diz que o apartamento estava péssimo, péssimo, péssimo. E a oração dela foi, Deus, por favor, que essa pessoa que vai olhar o meu apartamento, eu sei que não tem nada de bom aqui, Deus, mas que ela sinta a paz que nós temos nessa casa. Olha a oração que ela fez. E o corretor que estava levando essa pessoa para comprar o apartamento virou para minha amiga e falou assim, nós temos que ir lá, acho que era 7 horas da manhã. Aí ela, muito cedo, acordou 6, limpou o apartamento, vamos mostrar. Fluiu, gente, esse testemunho, vou ter que contar. Vamos mostrar o apartamento. E aí a mulher chegou e ela começou a mostrar na simplicidade que era, mas abriu a janela e falou assim, olha que lindo a vista, dá para ver o Cristo lá do Milionários. A mulher gostou. Aí nós vamos fechar, vamos ficar no apartamento. Tanto. E o corretor estava numa prova com Deus que ele precisava fazer aquela venda. Ele já tinha afirmado, vai ser 7 horas mesmo, porque hoje nós vamos vender o apartamento. E aí, alguns dias se passaram, o corretor virou para minha amiga e falou assim, sabe o que aquela mulher falou, que o motivo dela ter comprado o apartamento? Aí ela, qual? Não, eu te falei que ia acontecer, porque Deus já tinha me falado e eu precisava daquela resposta. Acho que o cara estava desviado, estava acontecendo alguma coisa e ele precisava de uma resposta de Deus, o corretor. E a mulher virou para ele assim, eu senti, foi muita paz naquele lugar. E comprou, pagou tipo assim, um valor que vários corretores tinham dito. Diminui, está muito alto, você sabe que não vale. Gente, eu não posso, eu preciso desse para comprar o outro. Deus pode! E foi assim, uma venda de um apartamento, de repente, 7 horas da manhã. Né? Vocês estão comigo? Vamos caminhar? Então eu fui em Tiago, a gente vai voltar para o 27. Falando com ele, entrou e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis, olha a questão, por que Pedro tinha tido aquela reação. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas, quem? Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele entendeu que aquela visão, aqueles bichos, aquelas coisas que ele tinha que comer, e ele, não, eu não como essas coisas. Tinha a ver com uma compreensão de algo ligado àquela cultura, aquele entendimento que ele tinha até ali. Hoje se ouve falar em desconstruir algumas coisas, né? Que a gente aprende assim, e é assim, tem que ser assim. Isso é desafiador, queridos. Pedro teve que remoer ali e falar assim, agora? Eu não devo, eu não posso, não era para eu estar com esse povo, com dessa raça, e Deus me manda fazer e eu vou obedecer. Ele entendeu que Jesus morreu por todos e que não havia acepção de pessoas. Vamos lá. Por isso, uma vez chamado, vim de que forma? Sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração
E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Gente, olha que interessante. De repente, né? Aparece um anjo, ele estava orando. Aí ele disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se ele hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora. Quando ele teve a visão, né, do anjo falando, vai, faz isso, ele teve uma ação, ele teve uma resposta. Sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Que lindo! Eles estavam já com o coração aberto para receber. Por que eu e você às vezes temos medo de evangelizar? Medo de anunciar o nosso Cristo? Medo de falar dessas verdades? Medo de confrontar? Porque hoje a igreja está fazendo isso. Porque hoje muita gente dando mau testemunho. E você? Porque eles querem tão... Tem muita gente assustando muita gente, mas e você? Porque o compromisso aqui, Pedro está tendo a situação dele para resolver com Deus, Cornélio está diante de Deus, e eu e você também vamos chegar diante de Deus e prestar conta das nossas vidas, das nossas atitudes, daquilo que temos recebido e ouvido, dos milagres que temos presenciado. Queridos, se cada um de nós, não sei quantos somos aqui hoje, amanhã, assim de repente, na primeira oportunidade que a gente tivesse, a gente fala: nossa, ontem eu fui lá na igreja. Deixa eu andar um pouquinho aqui para quebrar um tiquinho da... Deixa eu livre. Ontem eu estava lá na igreja e eu senti tanta presença de Deus na hora do louvor, porque havia um rio lá fluindo, e falaram para eu orar para alguém. Eu tive uma experiência, estou falando como se você já tivesse tido, tá? Eu tive uma experiência de ser resposta para alguém através da minha oração. Cada um contando. E eu ouvi um testemunho, vamos pegar só o testemunho, que é fácil, né? Porque histórias assim a gente quase que decora. Nossa, Deus falou com ela para procurar uma pessoa, para ir lá no tribunal, para explicar a situação. Você pode contar o testemunho da Giovana para alguém, para uma criança, para sua avó, para sua mãe, ligar. Estou ligando só para te contar uma bênção que a minha amiga recebeu, de alguém lá da igreja. Porque quando um se alegra, todos devem se alegrar. É uma vitória para o corpo de Cristo. Só que nós estamos retendo. Nós estamos retendo muitas coisas que nós temos recebido. E talvez seja por isso, quando eu falei do que eu vi na final de semana passada e me emocionei, é por saber que nesses anos todos, Deus não tem deixado de liberar o céu sobre esse lugar. A presença dele é real, o toque dele é real, os ajustes dele na vida de cada um é real. É cada um consolando o outro em meio às suas dores e correções, mas com alegria, porque a gente sabe que é um pai que está nos ensinando e nos corrigindo. Então, qual é o tema da mensagem? Nem colou, não estava. Uma resposta para Deus. Você está tendo a oportunidade de dar uma resposta para Ele. E essa resposta, em ação, como foi a de Pedro, como foi o movimento que Cornélio fez. E olha, Cornélio estava tomando uma decisão para ele, mas ele já levou uma turma junto. Amigos, familiares, né? Vamos ler, tem mais aqui no capítulo para completar? 34, tem? Parei no 33, fechei? Isso? Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você? O Espírito Santo está em você?
E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-a no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele. Os discípulos tinham caminhado com ele, queridos. Ele está se referindo à vida dele, mas quando eu leio, eu posso olhar para mim, para você e dizer, olha, nós também somos testemunhas, estamos comendo e bebendo na mesa com ele, somos propriedade exclusiva dele, estamos vendo os milagres dele e precisamos testemunhar e anunciar, assim como Pedro e os outros apóstolos fizeram. 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Que tremendo! Pedro estava mostrando como que eles iam conhecer esse Jesus. Como tinha sido a história de Jesus, eu não preciso repetir aqui, porque a maioria de vocês já conheceram, muitos já passaram pelas águas, muitos já fizeram curso de membresia, estudaram isso tudo, sabe muito bem, mas tem um monte de gente que lá fora que não sabe. Eles são bons, eles oram, eles clamam, mas eles precisam conhecer a verdade. Cornélio estava orando, Deus estava ouvindo, Deus estava recebendo o que ele fazia, mas ele ainda não era um seguidor de Jesus. Ele ainda não era um discípulo. Os olhos dele ainda estavam vendados e ele estava sendo, então, estava recebendo ali uma palavra viva que eu e você temos. Querido, para falar dessas coisas, não precisa de muita coisa, não. O texto, não sei se eu li, se eu pulei, se foi antes, eu acho que é aqui em Atos, fala que Pedro era inculto, não era um homem estudado. Eu também sou não, só tenho ensino médio. É pouco, né, para hoje. Cadê sua pós? Cadê seus cursos? Não tenho. Mas com o ensino médio, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Na minha idade, está tranquilo, não precisei, né? Deu para resolver até aqui. Hoje eu sei que se o jovem falar, não vou estudar não, lascou. Você vai ter que dar um jeito, porque você está numa geração que ensino médio não serve. Mas se o Senhor te falar assim, aí agora vamos no que Deus manda. Todo mundo vai fazer, mas você não. Pode deixar um monte de gente aí da comunidade do caminho, beleza, nós queremos ver os profissionais formados e tal. Mas você, que eu não sei qual é o nome que o Espírito Santo está falando aí agora, eu quero algo diferente de você. Você não vai precisar da faculdade. Eu quero você na minha mão. Eu quero você fazendo o que eu estou mandando. E o que você vai fazer que eu estou mandando, vai dar certo. Porque sou eu que estou mandando. Amém? Então, Deus vai agir na vida de cada um de uma forma. Se a gente voltar, eu não vou voltar não, porque vai gastar muito tempo. Nesse livro de Atos aí, o capítulo 2, o capítulo 3, como que as coisas começaram, né? Tinha lá um homem precisando ser curado, já tinha muito tempo, nasceu doente, paralítico, precisando de uma oração, precisando de cura. E Pedro orou. E o homem andou, né? Só que por causa disso, ele foi preso. Porque as coisas aconteciam, mas não era permitido, né? Você tem sido impedido de fazer alguma coisa, como os apóstolos? Ainda não. Está tendo resistência? Tá. Você vai falar de Jesus, a pessoa quer te impedir, você vai falar de como você crê, ela quer que você engula uma outra verdade. Mas você tem algo para compartilhar, da mesma forma que os apóstolos tiveram. Depois, se você quiser ler, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, tudo isso a gente vê como que Deus usou aqueles homens para dar continuidade ao que Jesus fez. E hoje, querido, há um grito, há um gemido. Tem gente precisando sentir do amor que você tem. Seu abraço apertado.
receber de um mimo seu, um carinho seu, uma palavra sua, um compartilhamento seu, e ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Não tenha medo. Dê um sim para Deus, dê uma resposta para Deus. Eu quero ler com você em Pedro, porque aí esse Pedro que você vê obedecendo, entendendo que Deus não faz acepção de pessoas, é o mesmo Pedro que negou Jesus, viu, querido? Sabia? Quando ele negou, e as pessoas às vezes criticam, falam só desse Pedro, né? Eu digo, não, Pedro era muito assim, muito sanguíneo, muito impossível, muito isso, muito aquilo. Mas Deus olhava o coração dele, sondava o coração dele e via que havia uma sinceridade, uma vontade de agradá-lo, uma vontade de obedecê-lo. Ele era meio imediatista, sim, mas ele queria muito. E esse Pedro foi sendo trabalhado, foi se lançando em Deus. Todos nós aqui, às vezes, chegamos, né, para a casa de Deus e caminhando com Deus, cheios de um monte de trem esquisito que a gente traz da família, dos traumas, das dores. Aí você pensa, não, aqui, né, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso não, porque eu sou assim. E você fica se escondendo, achando que ninguém está vendo que você é impaciente, que você é ansioso, que você é... Nós estamos vendo. Nós somos família. Nós temos problemas, nós temos limitações. Pedro tinha. E quando ele nega Jesus, quando ele está diante de Jesus, e Jesus fala, você vai apacentar minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Você me ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor. Ele estava sendo ali provocado. E tem um texto que fala, quando você se converter, vai ser uma benção. E Pedro se converteu. Se converta. Você está num caminho que não está dando certo? O que é conversão, senhores motoristas? Muda. Nós estamos tentando insistir onde não dá, muda a direção. Pedro mudou a direção. Ele se arrependeu. Com Judas foi diferente, mas Pedro teve uma oportunidade e deu uma resposta. Ele deu uma resposta. Com toda a limitação, com toda a dificuldade, com todas as dúvidas, com todo aquele jeitão dele, ele deu uma resposta. Ele ajudou, ele serviu, ele honrou o Senhor. E aí vamos para Pedro, para a gente ir para as conclusões, as cartas lá atrás. Pedro, Tiago e João no barquinho. Saudade daquele culto das crianças. Foi bom demais, não foi, gente? Capítulo 1. Primeira carta de Pedro. Verso 13. Um chamado à santidade. Essa carta que Pedro escreve, aqui na minha Bíblia tem uma partezinha histórica, né? Mostrando que foi escrita para ensinar os cristãos a viver naquele tempo difícil de perseguição, de luta, como que eles deveriam se comportar, como que eles deveriam estar se preparando para dar resposta na hora daquelas provações. Nós temos visto a igreja no Brasil e no mundo enfrentando situações que hoje, se você não souber a verdade da palavra e você ficar com o que a cultura quer passar, com o que a sociedade quer passar, com o que a globalização quer trazer, você vai ser levado por uma doutrina errada. Você vai ser levado por ensinamentos errados. E Pedro estava aqui deixando a carta escrita para que eles se preparassem quando eles tivessem que enfrentar as situações e soubessem expressar a vida cristã. Eu sou de Deus, eu sou cristão, eu não vou fazer isso. Mas hoje as pessoas não, nada a ver. Tudo bem. Queridos, se a gente observar o texto que a gente leu de Atos 10, em que Deus deu uma ordem, uma direção, você vai lá em Cornélio, independente do que você achava que não estava correto. A gente entendeu ali o governo de Deus, mas Cornélio estava disposto a mudar.
Cornélio estava sendo ensinado no caminho da verdade. As pessoas às vezes pensam que não, eu vou falar, mas essa pessoa não vai querer mudar, e eu é que tenho que entender que é assim mesmo, aí a gente aceita, aí a gente concorda, e hoje a situação está do jeito que está, porque foi abrindo precedente. Não tem problema não, isso aqui não tem problema não, vestir isso aqui não tem problema não, falar isso aqui também não tem problema não, e virou um problemão, que agora para resolver, nós precisamos nos envolver e dedicar e resgatar e amar a palavra e amar o ser humano, aceitá-lo, ensiná-lo. Não vai ser fácil, mas é possível. Porque se nós não abraçarmos homens e mulheres de Deus que estão carentes, drogados, prostitutas, pessoas que estão perdidas, se você fizer assim, não posso não, eu vou viver em santidade. Que oportunidade você vai ter de ser luz e de ser sal? Há uma missão para mim e para você, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos. Cada um vai alcançar na proporção que o Senhor ordenar. E aí esse texto de Pedro, no verso 13, fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Nós nem precisamos abrir muito leque, mas só de falar do propósito eterno da comunidade. Ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Jesus é santo. Parecer com Ele é querer viver em santidade. Não é fazer do seu jeito. Não é porque todo mundo faz. Sabe aquela historinha do seu papai e da sua mamãe? Você não é todo mundo. Santidade. Quero até agradecer o pessoal da mídia, que eu pedi tanto pela frase e ela está ficando aí, né? Na casa do Senhor convém santidade. Aqui não é lugar para você fazer, falar, vestir de qualquer jeito, desrespeitar o lugar, o ambiente, o altar. A gente não é daquela coisa de que não pode subir no altar, não, porque o altar é que é santo. Não é isso aqui não, gente. É aqui, ó. Você carrega o Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Sua vida é para glorificar ao Senhor. Então não tem pastor nenhum que te convença do que você vai fazer, do que você vai vestir. Mas se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai te falar. Eu estou querendo uma resposta, porque esse corpo meu aí, você está fazendo o que eu não quero que você faça. Você está indo em lugares que eu não quero que você vá. Seus olhos estão vendo coisas que eu não quero que você veja. Suas mãos estão tocando onde eu não quero que você toque. Seus pezinhos estão indo em lugares que eu não gostaria que você estivesse. Na casa do Senhor convém santidade. E só o Espírito Santo pode te convencer dessas coisas. Mas nós somos instrumentos de Deus para falar verdades para você, como Pedro chegou e falou para Cornélio. Como você vai aprender e vai falar para alguém que precisa. Porque no tempo da ignorância, tudo bem. No tempo da ignorância, uma mulher sai quase nua e não se sente nua. Ela só está de boa. Mas com o Espírito Santo habitando em você, você se olha no espelho e não observa que tem alguma coisa errada? Faça perguntas, encontre as respostas. Perguntas difíceis, né, Priscila, às vezes? Mas esse lugar é lugar santo. E as pessoas que vão chegando, elas vão olhar para os filhos mais velhos. É, Deus, hoje não tem visitante. Se quiser, pode até tirar essa do YouTube. Apesar que, às vezes, né, está ficando lá, nós temos que orar para voar. Porque eu gostaria que você, quando não ouvisse, vai lá, clica, escuta a palavra. Troca por uma outra coisa. Tem pão, tem comida, tem água viva, tem
palavras de Deus, tem rio fluindo nesse lugar, com palavras que os meninos deixam gravadas lá para você. Tem alguém que gosta. Escuta 1, 2, 3 vezes, eu também gosto. Eu fui para o Tupi recentemente, o Dani ministrou aí sobre endireitamento. Fala de postura, né, gente? A mulher encurvada lá, só olhava para o chão. E precisava se endireitar. E Deus usou o Dani para falar endireitamento espiritual, endireitamento da visão, endireitamento do propósito. A comunidade do caminho tem promessas. E vocês, filhos, fazem parte, vão ver, vão se alegrar. O Juninho citou das meninas, eu também me alegrei e falei assim, será que é a primeira vez ou será que elas ministraram no dia que eu estava no Tupi? Bênção de Deus, famílias crescendo, crianças, adolescentes. Nós vimos Mirelle e Eloá crescendo aqui. Nós ainda vamos ver muitas coisas e nos alegrar no Senhor. Mas dê uma resposta. Avance um pouquinho. Se você precisar de ajuda, nós vamos pegar na sua mão, nós vamos te ajudar. Está difícil para você? Peça ajuda. Mas está dando para desembolar? Corre, meu filho, levanta, vai, faz igual Pedro. Dê resposta para o Senhor, como outros homens e mulheres da Bíblia deram. Gideão teve medo, mas foi. Maria, gente, pensa na Maria, mãe de Jesus. A menina estava noiva, cheia de sonhos, cheia de projeto. O anjo chega e fala, você é bem-aventurada, né? Ela foi escolhida para trazer Jesus. E aí a reputação dela já era. José teve que ter uma coragem de louco para falar assim, é a minha mulher mesmo. Mas esse filho não é meu, não. O anjo teve que se manifestar para esclarecer. Mas Maria deu uma resposta e trouxe o Messias para mim e para você. Isso é muito forte, porque a gente está só curtindo essas coisas boas, queridos. Mas a nossa parte, qual é a parte que nós vamos fazer para contribuir com o que ainda tem pela frente? Domingo passado, a Denilson falou sobre esse temor de que Jesus pode... nós não sabemos quando vamos morrer, queremos a vinda, mas e se eu ou você viermos a falecer hoje, amanhã? Eu é que vou ao encontro dele. E aí não dá mais tempo. Porque enquanto há vida, tem esperança. Enquanto você está aqui, pega, faz, vamos desembolar, vamos desenvolver. Não está fácil mesmo, não. Está doendo, tem hora que a gente está gritando, a gente quer, a gente ama, a gente serve. E está difícil, porque é o corpo de Cristo. Eu preciso que você vá comigo. Nós queremos que os outros irmãos das outras congregações também participem conosco. E ao invés do povo se unir, o povo está dividindo. Aí você fala assim, como assim? Mas a igreja do Senhor vai prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. É a igreja, essa noiva, eu e você, igreja, nós podemos ser resposta, independente do que o sistema religioso está fazendo. Independente do que tem acontecido, eu e você podemos nos posicionar como discípulos de Jesus. Tem um remanescente fiel, eu faço parte dele. Quem faz? Onde é que está o remanescente? Tem um pouquinho de gente que quer. E nós vamos fazer parte disso. Amém? Então eu falei aí de Gideão, falei de Maria, tem Davi, tem tanta gente. Pessoas que disseram um sim para o Senhor. E eu não posso falar sim para você. Eu posso dar a minha resposta. É muito individual. É gostoso quando as filhas amadas dizem, eu sou filha amada. Você se sente, né? Eu sou mulher única. E os homens, eu sou um varão valoroso. Você fala, eu sou um guerreiro do Senhor. Você é mesmo. E agora, nesse momento, dê a sua resposta. Como filha, como filho. Para concluir. Esse eu não queria nem ler, mas eu preciso ler.
Salmo 32. Nós estamos fechando. Eu quero chamar os levitas, os ministradores, para a gente trazer uma canção aqui. Daqui a pouquinho, Salmo 32. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Vamos para mais uma parte dessa lei. Eu vou ler o capítulo todo, é pequenininho, tá? E é concluindo mesmo. A bem-aventurança de quem recebe o perdão, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrescos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos todos que sois retos de coração. Amém? Que não sejamos sem entendimento. Desvenda os nossos olhos, Senhor. Fique de pé.